Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai dar espaço a um santo espetacular, o santo da nossa igreja. Às vezes a gente nem fala muito dele, verdade, né? Nem na catequese não falamos muito dele. Ele aparece agora no mês de março, na época da Quaresma, mas ele tem uma solenidade fantástica que é sobre São José. Não temos tantos estudos assim de falar sobre ele, né? Não temos costume, mas a igreja tem como patrono São José. Você sabia disso? É verdade. E hoje quem vai falar para nós, quem gosta de estudar sobre São José, é o Padre Roberto Henriques Júnior, que é pároco da paróquia de Santa Cruz, a quem a gente saúda nesta noite. Padre Roberto, obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite de vir aqui à noite falar sobre São José. Seja bem-vindo. Boa noite, diácono. Boa noite a todos os nossos telespectadores também. E eu que agradeço pelo convite de estar aqui para falar desse santo tão querido, né, para a nossa igreja. É verdade. Queria até lhe perguntar, como é que começou o seu gosto de estudar sobre São José? Porque às vezes na catequese a gente fala São José, sim, pai de Jesus, mas não são tantos estudos. Existem, né? Existem. Mas a gente não fala tanto de São José e agora a gente tem falado mais dele. Por que isso, padre? Exatamente. Bom, dando um testemunho breve, eu cheguei a São José por uma outra santa. Ah, né? Santa Teresa de Jesus, né? Que é a minha mãe espiritual nesse caso. Ah. E ela, como uma grande devota e filha de São José, deixou escrito nas suas obras que nada do que ela pediu a São José negou a ela, né? No sentido de ter uma confiança muito grande em São José. Então, a partir daí, dessa experiência da santa, eu comecei a me aprofundar mais na figura de São José, né? Muito bem. E qual é a importância de São José? Então, apresente para nós assim, a importância de São José. Por que ele... Eu sei que existe uma carta, né, do Papa Francisco, pelos 150 anos de declaração de São José como patrono da igreja, Patris Corde, né? Então, existe uma carta que nós já vamos falar sobre isso. E queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a importância de São José, como é que ele é visto pela igreja, a sua importância para nós. Certo. São José, ele é visto pela igreja como o grande guardião da igreja. Por quê? Alguns santos afirmam que São José, ele guardou os maiores tesouros da nossa fé, no caso Jesus e Maria, né? Aí, olha que bonito. Exatamente. Deus Pai confiou a ele essa guarda, né, de proteger os seus maiores tesouros, são os nossos também. Como a igreja é o corpo místico de Cristo, né, essa extensão do corpo místico de Cristo, São José também guarda a igreja, assim como ele guardou o menino Jesus, junto com Nossa Senhora. Sim. Então, essa é a importância de São José, né? Vê-lo como aquele poderoso guardião, protetor, como o pai mesmo, com quem nós podemos confiar e contar nas nossas necessidades também. Sim. E essa questão do ser o patrono da igreja, como é que foi costurado isso na história e a igreja declarou isso? Isso, justamente foi o Beato Pio IX que declarou São José como patrono da igreja, né? Ou seja, como aquele guardião, né? Assim como São José foi o guardião legal de Jesus, nesse sentido, como pai adotivo, São José que deu o nome de Jesus perante a sociedade da época, e nós sabemos que na linguagem bíblica, aquele que dá o nome é aquele que vai indicar uma certa posse, né? Como a gente vê lá na criação, como Adão vai dando o nome das criaturas, ele também vai adquirindo uma certa posse que Deus deu a ele. Dentro da sociedade foi São José que fez isso, né? Como a figura do pai. Então, por ser esse guardião legal de Jesus, a igreja foi discernindo, foi entendendo com a luz do Espírito Santo que ele também age assim com a igreja. Ele guarda a igreja, né? Exato. Ele guarda e defende, né, de todo mal. Nós temos aqui uma paróquia de São José em Belém, né? Temos na verdade duas, né? A paróquia de São José de Queluz, lá em Canudos, é verdade. Né? E a paróquia São José aqui na Doca, aqui pertinho, no Domingo Marreiros. Que tem essa devoção sempre de São José. E me diga uma coisa, tem essas virtudes na carta do Papa Francisco. São José aparece com muitas virtudes, né? E muitas virtudes. E essas virtudes, a gente precisa conversar um pouco sobre ela. A primeira é o silêncio, né? Que eu tenho aqui nessa pesquisa, que diz: não há nas Sagradas Escrituras uma única palavra
de São José. É verdade, não há uma única palavra. É o silêncio de São José, mas o silêncio é muito eloquente, ele fala pelo seu silêncio. Coloca nesse primeiro bloco para nós a importância desse silêncio e como é que a igreja aprende com o silêncio de São José. Exatamente, né? Nada é por acaso, né? Esses autores sagrados resolveram não, digamos, registrar nenhuma palavra de São José. Claro que São José deve ter falado muito durante sua vida, mas se os autores sagrados não quiseram registrar sob a luz do Espírito Santo, tem também ali um propósito. Sim. Né? O propósito de que São José, se nós olharmos, por exemplo, para a figura de Jesus e Maria, né? Claro, Jesus é Deus e homem, Maria é um ser humano, nós sabemos disso, mas Jesus e Maria tiveram privilégios únicos, né? Jesus nosso Senhor, porque é Deus e homem, tem uma constituição única, né? Essa união hipostática. Nossa Senhora, ser humano, mas teve o privilégio da Imaculada Conceição, de ser preservada do pecado, de ser a mãe de Deus e os outros dogmas que nós sabemos que ela tem. São José, olhando dessa figura, ele é um pouquinho mais próximo de nós nesse sentido, né? Então, ele guarda o silêncio justamente para ouvir mais a Deus, né? Nessa sociedade que nós vivemos hoje em dia, de tanto barulho, de tanta correria, de tantas coisas ao mesmo tempo chegando, tantas informações que nós somos bombardeados, nós aprendemos com São José justamente a isso, né? A silenciar para ouvir a voz do Senhor. Né? Os autores sagrados autores espirituais dizem que Deus é muito educado, né? E Ele não vai falar enquanto a gente não silenciar nesse sentido, né? É verdade. Então aprendemos isso com São José, que no silêncio, na humildade dele, ele conseguiu entender, mesmo que pouco a pouco, numa pedagogia que Deus usou com ele conseguiu entender quais eram os planos de Deus para a sua vida. É verdade. Agora, esse silêncio em São José teve uma repercussão muito grande na vida dele, porque ele agiu muito, ele é um homem de muitas ações, e ações também ágeis, né? Ele agiu para atender à vontade do Senhor. Então, é um silêncio atuante, podemos dizer assim, padre? Exatamente, não é um silêncio de ausência, certo. Não é como se ele não estivesse ali. Mas esse silêncio também indica uma outra virtude dele, que é a obediência, né? São José, através dos sonhos, que é a linguagem do Antigo Testamento que Deus usava para falar com os patriarcas e seus escolhidos, São José, através dos sonhos, da mensagem do anjo, ele entende o que tem que fazer e prontamente se coloca a serviço. Não é aquele que fica questionando a Deus, né? Por exemplo, mas eu tenho que fugir com a minha família agora à noite mesmo? Será que eu não posso deixar amanhecer? O anjo pega o menino e a mãe dele e vai com ele. Na mesma hora, São José vai. Ele não hesita em fazer a vontade de Deus. Então, esse silêncio dele também indica essa obediência, né? Muito profunda que ele tinha em relação ao Senhor. Quer dizer, o silêncio para nós hoje é muito importante, né? Porque o barulho hoje das redes sociais é muito grande, né? Então, quer dizer, todo mundo hoje nem consegue ficar com muita dificuldade, porque é o WhatsApp, são as redes sociais, é o Facebook, é o Instagram. Quer dizer, hoje falando para os jovens sobre o silêncio, como é que então, que uma palestra sobre São José e o silêncio é muito salutar, não, padre? Com certeza, né? Aproveitando que você falou das redes sociais, tem um recurso que nós podemos usar nas conversas para, digamos, não incomodar, que é justamente silenciar. A gente silencia as notificações. E aí a gente sente uma determinada paz em relação ao uso daquele aplicativo. Né? Trazendo para a nossa realidade, nós temos que aprender a silenciar também. Em primeiro lugar, silenciar nós mesmos. Né? Porque às vezes nós temos talvez a impressão de que é preciso silenciar o que está ao nosso redor. Mas tem coisas que não dependem de nós para silenciar. Agora, o nosso interior, no nosso coração, isso sim. Então, a juventude tem muito a aprender com São José, justamente isso, a saber silenciar, né, dentro de si para poder escutar a voz de Deus. Né? É algo muito salutar e muito importante nos dias de hoje fazer isso também. Muito bem, estou aqui entrevistando o padre Roberto Henrique Júnior, ele é pároco da paróquia de Santa Cruz, e o telefone para você entrar em contato tanto com a paróquia de Santa Cruz quanto com o padre Roberto, né? Você pode passar um zap, é esse aqui, 981-523425, esse telefone aqui, é zap também, pode ligar, pode passar um WhatsApp se quiser conversar com o padre Roberto,
pedir, fazer uma direção espiritual, ou mesmo saber quais são as atividades que ele exerce lá na paróquia de Santa Cruz, os dias de missa, os grupos que existem lá, você pode ligar ou passar uma mensagem para esse número aí, para o número da paróquia de Santa Cruz. Estamos aqui falando sobre São José, falamos sobre o silêncio é obediência. Hoje é difícil obedecer, a obediência é uma virtude difícil, padre? Sim, porque a obediência é assim, dentro dos planos de Deus, uma virtude vai puxando a outra, né? E a obediência, ela vai puxando a humildade, né? Para obedecer, nós temos que ter trabalhado bem a humildade, porque é difícil você, por exemplo, não abrir mão da sua vontade como se você não tivesse o poder de escolha, porque Deus nos deu isso, mas você confiar, não é, esse poder de decisão e poder obedecer aquilo que é pedido para você. Se nós aprendemos a fazer isso nas nossas relações interpessoais, do dia a dia, né, seja nos detalhes ou nas coisas grandes, também isso pode refletir dentro de nós, na nossa própria relação com Deus. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Trabalhar isso em relação a Deus nos facilita também trabalhar em relação também aos irmãos. Aceitar que existe esse ser superior, né? Deus que tem uma lei, que tem uma ordem, porque acho que hoje o mundo está tirando um pouco essa referência do sagrado, né? Sim, quer dizer, não tem mais, para que eu vou ter que obedecer às leis da natureza, às leis do corpo, às leis da vida, essa objetividade que existe. Então, acho que é interessante isso, principalmente porque acho que os jovens precisam redescobrir quem é São José, porque ele era jovem quando tudo aconteceu. Sim, claro. Porque a gente fala muito de Nossa Senhora, com certeza, que era uma jovem chamada Maria, né? O tema do nosso Círio foi, mas era um jovem chamado José, ou não? Exatamente. Era um rapazinho. Tem uma certa tradição que quis dizer que São José já era idoso. Até algumas obras de arte pintam São José já como um senhor bem idoso, Nossa Senhora bem jovem, carregando o menino, né? Alguns santos da nossa igreja, como São José Maria Escrivá, o Futuxim também, né, o venerável Futuxim, eles têm uma certa, digamos assim, interpretação sobre isso, né? Dizendo que talvez fosse uma tentativa de tentar resguardar a castidade. Como se, por exemplo, alguém já idoso, diante de uma jovem, pudesse guardar a castidade. Entendi. Só que esse não é o sentido verdadeiro, vamos dizer assim. Sim. Não é? É justamente, bom, se a gente for procurar dentro da igreja, não há nenhum ensinamento formal sobre a idade dele, não é? Mas só que nós percebendo, né, tudo que São José fez, não dá para pensar que já era uma pessoa idosa. Certo. São José foge com a Sagrada Família para o Egito. São José tem que se adaptar numa terra estrangeira com a sua família, certo, com a sua esposa e um filho recém-nascido, tem que trabalhar, tem que dar o seu jeito. São José volta depois do Egito, mas não vai mais para onde ele estava, ele vai para Nazaré. Então, tudo isso quer dizer que precisava de agilidade, de criatividade, claro, não é? Então, São José certamente tinha essa idade também jovem, né, para casar com jovem. Nossa Senhora. Isso até vai dar mais importância na própria virtude da castidade dele. Da castidade, né? Claro. Dessa vivência da castidade. Com certeza. E da aceitação do projeto de Deus, né? E ele aceitar o projeto de Deus. Muito sugestiva essa figura de José também jovem, o jovem casto que assume, né, o projeto de Deus para ele. Tá vendo? 985-8152-3425, 8152-3425 é o telefone lá aqui para você encontrar o Padre Roberto Henrique Júnior, lá na paróquia de Santa Cruz. Ele está falando hoje para nós sobre São José. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre São José, recebendo aqui como convidado especial o Padre Roberto Henriques Júnior, pároco da paróquia de Santa Cruz, que tem um estudo sobre São José, gosta de estudar sobre a figura de São José. E São José tem o dia dele, que é 19 de março, dia oficial, mas esse ano, 2023, vai ser dia 18, é isso, Padre? Exatamente. Explica um pouco para nós essa mudança litúrgica desse ano, o porquê disso.
Porque dia 19 esse ano cai no domingo, né? Domingo da Quaresma. Então a igreja esse ano ela antecipa a comemoração de São José, né? Solenidade de São José, este ano é celebrado no dia 18. Certo. E é uma solenidade. Uma solenidade. Quer dizer, aí pode usar o branco, é isso? Sim, usa-se o branco, é possível adornar o altar com flores, canta-se o Glória. O Aleluia não, o Aleluia continua silenciado. Claro. Mas o hino de louvor canta-se como parte da liturgia, quer dizer, é uma solenidade realmente. Pode fazer uma procissãozinha? Assim? Pode, com certeza. Isso aí não tem problema não. Muito bem, e aqui a gente está falando sobre as virtudes de São José, já vimos a virtude do silêncio, a virtude da obediência, são sempre virtudes importantes, que tudo isso a gente, ao estudar a figura de São José, a gente pode ver como que ele viveu isso tudo. A oração, né? São José era um homem de oração, isso obviamente, ele aprendeu a chamar a Deus de Pai, né? Com certeza. Certamente. Certamente porque São José era do povo de Israel, né? Então aquela porção de Israel fiel ainda a Deus, São José era um dos seus legítimos representantes, então certamente ele tinha esse relacionamento com Deus. Agora, claro, ele jamais poderia imaginar que ele seria eleito pelo próprio Deus para a missão tão especial para a qual ele foi escolhido, né? E ele só foi capaz de entender e acolher essa missão justamente porque ele já tinha esse hábito da oração. A oração como esse diálogo com Deus, a oração como essa intimidade divina, né? São José tinha o coração aberto para receber essa mensagem de Deus. Muito bem. Então ele era um homem aqui, fala uma virtude importante, né? Como provedor e protetor, aquele que proveu e cuidou da família, porque o São José operário também, existe uma paróquia São José operário, quer dizer, essa visão dele trabalhador, acho que também isso, aquele que trabalha e que provê, tem muito essa importância, São José é muito conhecido por isso, né? Exatamente, né? Justamente essa terceira paróquia então de São José, lá no Icuí, né? São José operário, exatamente. E é justamente essa virtude daquele que é aquele papel de provedor, né? São José, como nós aprendemos pelas Escrituras, era carpinteiro, tinha esse ofício da carpintaria. Não podia ser tão velho assim, então. Exatamente. Era um jovem, pelo menos. Né? Tinha que fazer trabalhos pesados, né, certamente, para poder dar conta do sustento da Sagrada Família. Né? Então, São José, ele é um homem trabalhador, é um homem que vai mostrar com seu exemplo, até para Jesus, que vai crescendo e convivendo com São José e vai vendo essa importância do trabalho. São José certamente ensinou esse ofício a Jesus, porque Jesus é conhecido também como filho do carpinteiro, né? Nós vemos algumas passagens do Evangelho, e Jesus certamente deve ter trabalhado em algum momento com isso, e na vida oculta dele, antes de começar o ministério público. Então, São José é aquele que vai ser o provedor, aquele que vai oferecer a segurança, né? Nossa Senhora e o próprio Jesus olhavam para São José e encontravam aquela figura que ali está uma segurança. Com ele nós podemos contar. Com ele nós não estamos desamparados. Né? Então imagine só, né? Nossa Senhora e Jesus encontrando em São José essa figura. Né? A importância dele. E o homem aqui também, aqui na pesquisa coloca, um homem de coragem, né? Porque ele enfrentou as ameaças de Herodes, enfrentou as ameaças daquele tempo. Mas acho que a coragem aqui, quer dizer, a coragem que aparece é a confiança que ele tinha, a fé que ele tinha. Né? Era um homem de muita fé, porque ele sabia que Deus estava com ele, que aquele projeto era um projeto que não era um projeto humano, era um projeto divino. Acho que isso é importante também, esse homem que traz a coragem para a sua família. Né? Exatamente. Né? Se você for perceber, nós formos olhar nas Sagradas Escrituras, imagine só, a crise de São José, quando ele vê que Maria está grávida e ele sabe que não é filho dele. O Evangelho nos diz isso, né? Que São José, não querendo denunciar Maria como possível adultério, porque ela acaba morrendo, ele então decide deixá-la em segredo. Isso requer uma coragem. Coragem de poder, mesmo sem saber o que estava acontecendo, de dar uma chance, né? Àquela mulher que ele amava e que não queria mal nenhum a ela. Depois, quando o anjo revela a ele o plano divino, São José precisa de uma outra dose de coragem. Para quê? Para aceitar esses planos, porque certamente ele, como um jovem que já estava ali comprometido com Maria, tinha os seus próprios planos, né? De construir uma família, de trabalhar, de ter os seus herdeiros, os seus netos e por aí vai. E Deus aparece e diz, não,
meus planos são esses aqui. Então, São José precisa também dessa coragem para aceitar essa missão que ele recebeu do Senhor. Porque acho que esse exemplo de São José para o mundo de hoje, para a modernidade de hoje, que é muito importante, porque muitas vezes na vida da gente acontecem tantas mudanças, tantas dificuldades, e a gente pega o exemplo dos santos, porque o que é que os mestres espirituais nos dizem, as pessoas que acompanham, né, na espiritualidade. O senhor está fazendo espiritualidade, não é isso? Isso. Não sei se eu estou falando uma bobagem, né? Mas ele que é um mestre em espiritualidade, dizem que a gente deve se apoiar na vida dos santos, né? Não é isso? Pelo menos eu estou errado, né? Os santos, então, nos ensinam a aprender, os santos nos ensinam a aprender como é que Deus age. E que muita coisa a gente não entende, mas Deus nos auxilia nas dificuldades e confiança. Então ele também teve dificuldade, os santos tiveram dificuldade. São José não entendia tudo, mas confiava no que Deus fazia. Então ele possivelmente ficou assustado com pegar Jesus, pegar Maria, pegar para lá, vai para cá, vai para lá. Então ele também teve muitas dificuldades em tomar algumas decisões, mas ele confiou. Na vida da gente também nós temos e acontecem muitas coisas que a gente não entende, é isso? E o que é que os santos nos ensinam? Confia. Tá certo esse conselho de espiritualidade? Exatamente. Isso que é mestre de espiritualidade, não é isso? É isso mesmo, né? Santo Agostinho nos ensina que os santos, a vida dos santos e a vida dele também, claro, né? São o evangelho encarnado, né? O evangelho vivo, vivente na vida e na realidade de tantas pessoas que nos precedem no céu. E justamente Santo Agostinho dizia, se eles foram capazes, por que eu também não posso ser capaz? Né? Então, ter essa identificação, essa mesma atitude dos santos e do próprio São José, né, dessa confiança. O que eu falo muito para meus paroquianos nas homilias das missas que eu celebro lá na Santa Cruz, é justamente isso. Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. A vontade dele sempre tem que ser soberana, porque sempre é a melhor. Agora nós temos que aprender a confiar nessa vontade, principalmente em meio aos sofrimentos e tribulações. Confiar de que Deus ele está ali presente e ele já tem, não é que ele vai pensar em alguma coisa, ele já sabe o que vai acontecer, mas vai manifestar essa vontade no tempo exato que ele achar melhor. Ele já tem a resposta, né? Sim. E com o tempo a gente vai... E São José mostra muito isso, né? Que ele confiou naquele, como o senhor disse, né? Ele não questionou o anjo, mas agora eu tenho que... E as coisas foram acontecendo, né? É um aprendizado muito grande que São José... Por isso que ele é nosso patrono, né? A gente vai aprendendo com ele que nos ensinou, né? Que nas dificuldades a gente vai aprendendo. E também tem outra virtude muito grande aqui de São José, que é belíssima essa aqui, verdadeiro devoto da Virgem Maria. Acho que ele devia ficar olhando para Nossa Senhora e dizer, meu Deus do céu, que missão a minha esposa tem. Exatamente, né? Imagine só, antes dele acolher a missão que Deus confiou a ele, de ser o guardião da Sagrada Família, ele já estava comprometido com Nossa Senhora, né? Então, certamente já tinha aquele sentimento intenso em relação àquela que viria a ser a sua esposa. Agora, no momento em que São José percebe e entende, dentro da sua limitação, claro, como o senhor mesmo disse, Diácono, ele não entendia tudo, mas ele ia entendendo pouco a pouco o que ia acontecendo. Então, quando ele compreende o que estava acontecendo com Nossa Senhora, dela ser escolhida para ser a mãe do Messias, para ser escolhida para ser aquela que traria ao mundo o Salvador, a admiração por ela aumentou muito mais, né? E ele vai abrindo o coração dele, cheio de castidade, para passar a olhar agora a Nossa Senhora como sua esposa, sim, não deixou de ser esposa, mas agora numa relação de castidade, de pureza, assim como a própria Virgem Maria também era. E também iniciar, quem sabe, o primeiro devoto de Nossa Senhora foi ele, né? Certamente, porque o que é uma devoção, né? Olha Você só. admirar, é você procurar imitar as virtudes, é você procurar conhecer a vida daquele santo, daquela santa pela qual você tem devoção. E São José fez isso em primeira mão, que estava ali convivendo com Nossa Senhora. O primeiro devoto da Virgem Maria foi ele, né? Porque ali imaginando, né? Que vendo a mãe do seu Senhor, porque ele sabia também que era o seu Senhor, né? E ali via, e ele vendo a virtude daquela mulher, acompanhou tudo isso. Tudo é importante, né? Para a devoção à Nossa Senhora, o primeiro devoto. Quando eu li isso aqui, essa pesquisa, eu disse, nossa, que bonito isso, né? Os santos falam muito de São José. Como é que os santos apontam essa questão? Até porque o Papa
trouxe essa questão do patrono. Os santos apontam essas virtudes todas de São José, padre? Com certeza. Se formos pegar o magistério dos santos que vão falar sobre São José, primeiro quase todos eles falam e deixam escrito alguma coisa do seu pensamento. Se nós formos pegar todo esse magistério, nós vamos ter uma, digamos assim, ficha completa de quem era São José, porque cada santo vai se identificar com São José em alguma virtude que ele consegue assimilar na sua vida, né? Volto a dar o exemplo de Santa Teresa, por exemplo, a confiança, né? Ela, nós sabemos que perde a mãe muito já jovem, né? Numa certa idade da juventude, depois ela entra no convento e aí ela se entrega a São José, nesse sentido, escolhe desde cedo para ser seu padroeiro, né? Então essa confiança de Teresa em São José. E outros santos também que vão apontar a questão da castidade, a questão da obediência, a questão da abertura aos planos de Deus. Todas essas virtudes que são muito necessárias no nosso tempo atual. Eu não sabia que Santa Teresa era devota. Não, todas são devotas, São José, claro, mas não sabia que ela tinha essa devoção particular, diríamos assim. Particular. Ela teve uma devoção particular a São José. Tinha. Né? E sempre exortava as suas filhas espirituais, as monjas carmelitas descalças, mas todos nós, claro, que temos acesso a essa doutrina dela, a ter essa confiança, né? E nós sabemos que Santa Teresa é uma grande mística, né? Ela tinha essas visões e alguma delas ela acabou encontrando São José também. Ah, é? Sim, e tendo esse relacionamento. Sério? Também. Eu não sabia. O convento de São José de Ávila, primeiro convento que ela fundou. Certo. Santa Teresa nos relata que no meio daquela vai dar certo, não vai dar certo, será que eu faço, será que eu não faço? Ela entrou num momento de oração e São José disse: funde, é vontade de Deus. E eu estarei ali pessoalmente guardando esse convento. E é o primeiro das grandes fundações que ela realizou. Então, ela tinha esse relacionamento muito íntimo também com São José. Não sabia dessa particularidade de Santa Teresa de Ávila, né? Isso. Santa Teresa d'Ávila. Tudo bem, 9 81 52 34 25, 81 52 34 25 é o telefone da paróquia de Santa Cruz, mediante o qual você pode passar um zap, falar com o Padre Roberto, marcar uma direção espiritual, uma confissão e conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da paróquia de Santa Cruz. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, mais um pouquinho do Janela Aberta, tá bom? Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre a vida de São José, né, sobre a devoção também de São José, e quem está nos ajudando, quem está nos ensinando um pouco mais a conhecer sobre tudo isso é o Padre Roberto Henriques Júnior, que é pároco da paróquia de Santa Cruz, uma das paróquias centrais aqui da nossa arquidiocese, muito frequentada pela população aqui de Belém, perto de grandes hospitais aqui de Belém. Quais são os dias de missa na paróquia, padre? Vamos fazer um pouco de propaganda lá do seu trabalho. Sim, nós temos missas de terça a domingo, né? Terça a sexta às 19 horas, no sábado às 18h30 e no domingo nós temos 4 horários, 7, 9, 11 e 18h30. Ah, tá certo, né? Muito bem. Então, se você quiser participar das missas ou conhecer um pouco mais dos trabalhos da paróquia de Santa Cruz, o telefone é o 981 52 34 25, 81 52 34 25. Em 2020, o Papa Francisco escreveu uma carta chamada Patris Corde, quer dizer, com coração de pai, que significa isso, né? Que é o trabalho, né, de toda a meditação acerca da figura de São José, né, pelos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja, mas também São João Paulo II escreveu alguma coisa, né, como o guardião da Igreja, uma coisa que foi... Sim, guardião do Redentor. Guardião do Redentor, sempre fazendo... Há documentos que falam sobre São José, não é que não há nada, não. Há documentos, há pesquisas sobre São José, não se fala tanto assim como agora estamos falando, né? Que bom, né? Porque de fato é um santo muito importante para a Igreja. E na Patris Corde,
mostra como São José amava tanto a Jesus e os gestos dele, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco, apresentasse um pouco mais essa carta para nós, padre. Certo. O Papa Francisco, ele começa a Patris Corde, que é o título da carta apostólica, justamente assim, com um coração de pai, né? Com um coração de pai, José amava Jesus, mesmo não sendo ele o pai na ordem da graça, por assim dizer, porque é o pai eterno, mas como pai adotivo, São José acolhe o menino Jesus e o ama verdadeiramente como pai. E Jesus, por sua vez, também tem esse amor, né, essa admiração a São José nesse sentido. E o Papa Francisco, então, vai apresentando algumas dimensões deste amor de pai que São José tinha por Jesus, né, como pai da ternura, ou seja, o relacionamento de São José e Jesus vem trazer à tona a ternura que Deus tem pela humanidade, a maneira como Deus ama a humanidade também nesse sentido. E Jesus, à medida que vai crescendo, vai aprendendo também esse amor, né? O amor que depois, anos depois, ele mesmo vai praticar, né? Com essa ternura, com todos aqueles que se aproximam dele. E depois o Papa Francisco vai falando de outras dimensões, como a importância de São José dentro da Sagrada Família, quem era ele dentro da Sagrada Família, quais são as virtudes que nós podemos aprender no nosso relacionamento familiar, não é? Com a pandemia que nós atravessamos, nós ficamos dentro das nossas casas. Então a relação familiar se intensificou. E aí nós aprendemos ou reaprendemos a conviver com aquelas pessoas que sempre tínhamos convivido, mas pela correria do dia a dia acabávamos nos desencontrando, né? Então, olhando para a figura de São José, também aprendemos de que maneira nos relacionarmos com a nossa família. Interessante que ele coloca, encontramos em São José a figura do pai amado, isso que o padre está dizendo, pai amado, né? Quer dizer, principalmente para as famílias de hoje, é tão importante resgatar essa figura da família, a importância da família como criada por Deus, né? Porque às vezes se pode empalidecer essa informação, essa catequese sobre a família. E quando você traz que o São José era aquele que cuidou da sua família e valorizou a família dada por Deus, é muito sugestivo para os dias de hoje. Então é importante meditar com os casais, né? Como é importante trazer isso para os casais. Queria que o senhor falasse disso, a importância de São José para essa teologia familiar. Certamente, como a família é a igreja doméstica, né? Então São José, ali na Sagrada Família, já era o protótipo, né, dessa igreja doméstica que depois Jesus, fundando com o seu sangue no alto da cruz, também iria deixar como herança para o mundo, né, a Santa Mãe Igreja. Então justamente o papel de São José dentro da Sagrada Família tem algumas características que todos nós podemos aprender. Em primeiro lugar, o seu lugar dentro da família. São José era o pai, São José era aquele provedor, São José era aquele que guardava. Ele não fazia as vezes de Maria, Maria tinha a função dela dentro da família. Ele não fazia as vezes de Jesus, Jesus também tinha o papel dele como filho. Então São José, assim como em toda a sua vida, sabia muito bem qual era o seu lugar. Isso nós precisamos aprender também nas nossas famílias. É verdade. Saber qual é o nosso lugar dentro daquela realidade onde Deus nos plantou. Acolher também, quer dizer, o pai no acolhimento, né? Quer dizer, hoje, quantos pais hoje abandonam seus filhos, muitas famílias hoje são constituídas só da figura materna, porque o pai gera e vai embora, abandona, tem dificuldade de acolher seus filhos. São José era o pai no acolhimento, inclusive está na carta essa questão do acolhimento, a importância, como José acolheu Jesus e Maria, que esse gesto de acolhimento é muito importante. Refletir sobre isso para as famílias de hoje, para os casais, é tão bom mostrar como isso acontece na Bíblia, né, padre? Certamente, né? Porque se formos pensar para ver, a Virgem Maria estava ligada a Jesus pela geração, né? Maria gerou Jesus por obra do Espírito Santo. Então, claro, existia ali aquela ligação da mãe e do filho na ordem da graça e na ordem biológica. Entretanto, São José poderia muito bem ter dito o seguinte: ok, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não sou o pai dele, né? Se ela quer aceitar essa missão, ela pode continuar, eu vou embora, eu vou procurar outra pessoa, construir a minha família, eu não quero isso para mim. Liberdade ele tinha para isso. Mas ele sabe abrir o coração dele, renunciar os seus planos e acolher aquilo que Deus tinha para ele.
Então São José aí, ele se converte num patriarca, assim como os patriarcas do Antigo Testamento, né? O Papa Francisco até diz isso na carta. São José, ele usa uma expressão muito curiosa, né? Ele diz que São José é a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Oh, que bonito. Porque ele assume a função de um patriarca, certo, como Isaac, não é? E todos os outros do Antigo Testamento, mas também ele já abre as portas para o Redentor, porque ele, guardando Jesus, ele dá esse amparo legal para Jesus. Dificilmente, na sociedade em que ele morava, Jesus seria levado a sério se ele não tivesse a figura de um pai, se não tivesse aquela figura da família. Se fosse só ele e Maria, dificilmente ele seria levado a sério. Independente se isso é certo ou não, independente se isso ali naquele momento. Claro. Mas São José vai prestar esse auxílio, vai dar essa segurança para nosso Senhor. É verdade. Para depois ele poder falar com autoridade, né? Inclusive, você tocou na próxima pergunta aqui, que para quem trabalha com espiritualidade, o Padre Roberto trabalha com espiritualidade, com direção espiritual. São José, aquilo que o Papa fala, lindo isso aqui, não sabia, é o pai na sombra, né? Na sombra, no sentido de que ele deixa Jesus crescer, né? Para que o triunfo de Jesus aconteça, não é ele que tem que aparecer. Fale um pouco sobre isso, é muito bonito muito bonita essa meditação. Inclusive é uma meditação de retiro espiritual, né? Com certeza. É uma belo retiro espiritual. Sim. Essa carta do Papa Francisco é uma carta de retiro, padre? Com certeza. Por que na sombra, né? O Papa ele nos dá essa mensagem. Em primeiro lugar, porque José, ele entende de uma certa maneira, certo, não totalmente, mas de uma certa maneira, que a paternidade que ele exerce com Jesus, certo, é uma sombra da paternidade do Pai Celeste. Ele, sim, é o Pai, mas só que ele confia a José também essa missão, como se o Pai dissesse assim: José, eu vou te dar essa missão também. Vamos compartilhar essa paternidade com Jesus. Então José, ele entende isso. E por entender, ele exerce a sua autoridade, porque, claro, ele contribui na educação de Jesus, ensina o trabalho, o ofício para Jesus, é aquela figura paterna de autoridade dentro da Sagrada Família, mas ele sabe que não é ele que tem que aparecer, é Jesus, que é o principal. Então ele vai facilitando, ele vai ajudando o nosso Senhor a crescer, como nós ouvimos no Evangelho, em idade, em sabedoria e em graça. Sim. E isso mostra muito a humildade de São José. Sim. Ele perceber, volto a dizer, qual era o lugar dele dentro, certo, do plano da salvação e dentro da Sagrada Família. Por isso o silêncio dele também. Essa sombra tem muito a ver com silêncio também. É aquele que fica olhando, sabendo que é Jesus quem vai tomar a dianteira, mas ele ajuda o Senhor a fazer aquilo que ele deve fazer. Você poderia dizer, talvez, que nisso se veria esse apequenamento de José, essa kênose de José em Jesus, essa diminuição, esse apequenamento, esse esvaziamento de José nesse aspecto? Seria errado dizer ou não? Não, de modo algum seria errado. Porque os padres do deserto, né, a espiritualidade dos padres do deserto é justamente essa, o esvaziamento. Nós precisamos, nos ensinam os padres do deserto, esvaziar-nos de nós mesmos, para que a graça de Deus entre e nos preencha. Entendi. Porque ela não vai, a graça divina não vai, digamos, dividir espaço dentro do coração com outras coisas. Certo. Ou é ela ou não é. Então os padres do deserto nos ensinam isso. São José viveu isso em primeira mão. Certo. Né? Em primeiro lugar. Essa espiritualidade da sombra. Da sombra, justamente. Né? Na verdade, ele quer, como São João Batista também, que eu diminuo para que ele apareça. Exatamente, nesse sentido. Né? Entendi. A própria Virgem Maria, se nós formos pensar nas bodas de Caná, ela toma a dianteira, percebe que faltou vinho, vai falar com Jesus, apresenta o problema para ele: filho, eles não têm mais vinho. Recebe a resposta de Jesus, fala com os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E aí ela desaparece. Ela vai para a sombra e é Jesus agora que vai fazer tudo o que tem que acontecer. Então, aqueles que são de fato iluminados por Deus, que abrem o coração para a graça divina, vão entrar nessa sombra também, na sombra da humildade, na sombra de saber que quem deve fazer as coisas acontecerem é Deus, né? Outra coisa que eu falo aos meus paroquianos, eu digo, gente, nós somos convidados a semear. Às vezes nós nos frustramos porque nos esforçamos tanto,
damos tanto de nós e às vezes não vemos que a paróquia cresce, que o meu grupo não está bem, que alguma coisa não está dando certo. Mas eu lembro a eles, nós não somos o dono da vinha, nós somos trabalhadores. Então nosso papel é semear. Quem vai fazer frutificar é o Pai, no momento que Ele quiser. E eu digo, nós colhemos frutos de gerações passadas. Assim nós estamos semeando para que gerações futuras também venham a colher. Não é? Então, nesse sentido, de saber o nosso lugar. Né? Saber o nosso lugar dentro da igreja, saber o nosso lugar dentro do plano da salvação também. Uhum. E tudo isso a gente aprende com São José, que viveu tudo isso, né? Inclusive morreu do lado de Jesus e de Maria. Que Isso. Boa morte é essa, não, Por padre? isso que ele é padroeiro da boa morte, padroeiro da boa morte, porque, olha, morreu do lado de Jesus, de que morte, velho? Padroeiro da boa morte, é verdade, né? Ele é invocado como padroeiro da boa morte porque ele teve a sua morte justamente ao lado da mãe e do filho, né, de Jesus e Nossa Senhora. E é justamente isso que todos nós queremos também, quando chega a nossa hora, certo, que também Jesus e Maria estejam ali conosco, e São José também, claro, para nos ajudar, né, a seguir para a eternidade, né, a passar por essa experiência. É verdade, olha quantas coisas a gente falou no programa de hoje. Você sabia tudo isso de São José? Vai dizer que sabia. Não acredito que você sabia tudo isso. A carta do Papa Francisco, Patris Corde, não acredito que você sabia, que você tinha toda essa catequese de São José. Não. Com certeza você aprendeu muito, como eu aprendi muita coisa hoje aqui com o Padre Roberto Henriques Júnior, pároco da paróquia de Santa Cruz. O telefone aqui do Padre Roberto, da paróquia lá de Santa Cruz, é 98152-3425, 8152-3425, está aqui embaixo, é só você ligar, passar um zap, entrar em contato, marcar a sua direção espiritual. O Padre Roberto vai atender você com toda a disponibilidade e carinho, tá bom? Padre Roberto, muito agradecido pela sua participação aqui no programa Janela Aberta, né? Foi muito enriquecedor entrevistar o senhor. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Certo. É interessante nós vermos que aprendemos tudo isso com São José sem ele ter dito uma única palavra registrada nos Santos Evangelhos. Então vê que o silêncio de São José é um silêncio também de um pai que ensina, que tem muito a nos ensinar. Então acolher no coração essa indicação de Santa Teresa, confiar muito em São José, confiar a ele as nossas necessidades. O Papa Francisco tem essa devoção, né? São José dormindo, ele coloca embaixo da imagem os pedidos, né? Confiando assim também a providência. Tem essa imagem de São José dormindo? Tem, é para. Já vou buscar para mim. Tem, eu estou precisando muito desse pedido, de alguém entenda meus pedidos. Oh, meu Deus do céu! Exatamente, né? Então realmente confiar, porque São José é nosso guardião, é nosso pai também, e nos ajuda também a fazer essa vontade de Deus e a chegar no céu, que é a nossa meta. Tá certo, Padre Roberto. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.